Olá a todos, hoje é terça-feira, 30 de dezembro de 2025 e o nosso querido amigo, o Coronel Wilkerson, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Coronel. Que bom estar com você, Nima, ainda mais que você vem de Teherã. Sim. É isso mesmo. Está horrível, escuro. Está terrivelmente escuro lá. Sim, há um monitor aqui atrás de mim que simplesmente não está a funcionar. Eu cobri-o com um paninho, sim, e estou a tentar... Mas, Larry, deixa-me começar por falar sobre este ataque a Putin. Eles tentaram assassinar o Vladimir Putin. Não sei bem, estavam a tentar assassinar ou fazer alguma coisa e... Você sabe, você entende o que está acontecendo em Kiev, na Ucrânia? Zelensky falando com Trump e depois tentando assassinar, sabe, o presidente da Rússia, que é a única razão pela qual Zelensky não foi assassinado até agora. Eu já não sei mais em quem acreditar sobre esse tipo de coisa toda. Hoje de manhã, por exemplo, estou ouvindo dos meus amigos, de um colega, ex-colegas, que a CIA atacou o porto da Venezuela e destruiu alguns depósitos de drogas ou algo assim. Então, estou escutando. Não, você sabe muito bem que não é assim, Larry. Não foi a CIA, foi o Comando de Operações Especiais. A CIA fez o planejamento, mas o SOCOM o implementou, o que para mim faz todo o sentido, porque é exatamente o que temos feito nos últimos 20 anos, na verdade. Mas ninguém conseguiu me dar nenhuma certeza real sobre o que realmente atingimos. Talvez tenhamos atingido um armazém de drogas. Supostamente, sim. Supostamente explodimos cocaína. Pergunto-me sobre cocaína num porto venezuelano desse lado do país. Isso não faz muito sentido para mim. Mas nada disso faz sentido para mim. Bem, então, você sabe, quando alguém tenta assassinar os líderes de um outro país... Acredite ou não, Nima, o primeiro pensamento que me vem à mente é uma operação de falsa bandeira. E não me refiro ao sentido de que os russos estivessem a tentar fazer isso. O que quero dizer, nesse sentido, é que um dos órgãos de inteligência europeus, ou até mesmo o Mossad, por exemplo, pode ter tentado fazer isso e depois fazer parecer que Zelensky o fez, para esquentar um pouco mais a guerra. Eu não sei como eles esperam esquentar a situação matando Putin. Eu imagino que eles esquentariam a situação no sentido de que os russos iriam com tudo até a fronteira polonesa e simplesmente apagar o resto da Ucrânia do mapa. Não sei, mas para mim é uma tolice ter esse tipo de coisas. Bem, uma tolice. Não é produtivo, certamente, para as lideranças fazerem isso, seja de que lado for, do lado da Europa, da OTAN em geral, de Washington, da Rússia, da Ucrânia. Então, quem está fazendo isso? Quem, por exemplo, está pilotando esses drones sobre os petroleiros russos no Mar Báltico? Quem está ameaçando fazer uma coisa ou outra na Crimeia? Será que são realmente as partes em conflito? Ou seja, Ucrânia, OTAN, Washington, Rússia? Ou serão outras pessoas a desempenhar um papel nisto? Porque temos essa situação a desenrolar-se hoje em dia. Temos isso a acontecer no Irão, temos isso a acontecer no Cáucaso em geral, mas temos essa situação a desenrolar-se por todo o lado. Outro dia ouvi falar de umas manobras estranhas acontecendo nas Filipinas e a alegação era que os chineses estavam por trás disso. Os chineses não estão por trás disso. Que bem faria aos chineses ir pilotar drones nas Filipinas ou algo assim. Então temos muita gente por aí fazendo coisas que não são necessariamente do interesse de nenhuma das chamadas partes em conflito, incluindo Gaza. Bem, eu não sei como interpretar isso, a não ser que temos alguns atores externos por aí que estão tentando fazer coisas, seja para o seu próprio benefício ou porque não sentem que a guerra está indo particularmente na direção deles e eles querem que ela vá na direção deles ou querem atiçá-la ou o que for. Mas isso é um tipo de... Essa é a forma como eu encaro uma tentativa de assassinar Putin. Agora, eu não duvidaria que isso viesse dos nazistas na Ucrânia. Não me surpreenderia nem um pouco de forma alguma. Mas isso pressupõe que eles realmente saibam o que estão fazendo e que compreendam o conflito muito melhor do que eu imagino. Portanto, eu não consigo dar uma resposta à sua pergunta. Não tenho bola de cristal para dizer quem faz tudo isso. Ainda nem sei quem atirou no Charlie Kirk. Sim, é exatamente o que eu penso. E eu não acho que o FBI tenha a menor ideia também. Eu nem sequer acho que eles estejam conduzindo uma investigação de peso. É só tipo, pegamos alguém, ele parecia bom, pegamos ele, sabe?
Vamos colocá-lo em julgamento. Não creio que tenham a pessoa certa. Não creio que estejam procurando. Então, onde estamos agora com esse tipo de coisa? Estamos em terra de caos. É onde estamos. Onde é que o FBI se posiciona, sabe, em relação a tudo isto? O diretor do FBI, Ele está em sérios apuros, em grandes e profundos apuros. Desde que Tom Massey e Kash Patel o confrontaram, ele se meteu em uma enrascada enorme. Você percebeu aquele atraso de 47 segundos na resposta que ele deu? Isso aconteceu depois que ele descobriu que Massey tinha um denunciante que lhe entregou 100 mil nomes ou arquivos, não me lembro exatamente qual dos dois, e Patel foi pego completamente de surpresa, totalmente desprevenido. 47 segundos, ele ficou lá sem dizer uma palavra. Faça as contas. Isso é muito tempo para estar diante de uma inquisição do Congresso e manter a boca completamente fechada. E então, quando ele fez algo, ele se virou e olhou para alguém como quem diz: ninguém vai me tirar daqui? Bem, essa é uma pergunta e tanto. 100 mil nomes que não conhecemos, como é que estão a ser transparentes? Não vos dissemos para serem abertos nesta investigação? Não vos dissemos que, se não houver uma razão real, preponderante, legal ou de segurança, queremos que estes nomes sejam divulgados? Espere que Trump faça mais coisas estúpidas, porque ele precisa tirar esse assunto Epstein do foco principal. Você acha que, em termos do FBI, quem está, sabe, com a vantagem? Quem tem a vantagem? Bem, Patel, eu acho que são Bondi e Patel, e eu acho que Bondi e Patel, eu vou ter que rever minha estimativa de quem será o primeiro a sair dos principais oficiais do gabinete. Eu pensei que seria Hexet. Eu acho que Bondi e Patel estão em apuros. Não tenho tanta certeza de que aquele uma entrevista um tanto tortuosa, um tanto engenhosa e um tanto indecifrável que a Suzy Wiles deu ao pessoal da Vanity Fair, ou que foi publicada na Vanity Fair, foi o autor do livro Gatekeepers quem, na verdade, fez a entrevista. Não tenho tanta certeza de que o objetivo não era despistar algumas pessoas. E o que ela fez foi apenas aprofundar o rastro. Larry, aqui está Zelensky falando sobre, você sabe, os soldados russos e a forma como eles estão se preparando, ou, digamos, a situação atual do exército russo. Eles não têm conquistas de sucesso e isso é algo que precisamos entender. O número de seus soldados está diminuindo, porque antes deste ano o número estava aumentando. Eles mobilizaram a cada mês um contingente de 43 mil indivíduos que foram obrigados a assinar contratos. E este ano, pela primeira vez na história, o número de pessoas mobilizadas e o número de perdas é exatamente o mesmo. Então, este ano, 2025, é a primeira vez que o número do exército deles parou de crescer. Assim, acreditamos que em 2026, se Deus quiser, nós vamos conseguir parar a guerra. Caso contrário, Putin vai decidir mobilizar as pessoas. Então, neste momento, ele tem contratos, porque a nação dele não respeita a mobilização. Sim. Ele está a tentar convencer o... Eles não possuem. Sim, ele tenta convencer a audiência americana, sabe? As pessoas que vivem nos Estados Unidos, a opinião pública, de que a Rússia não está numa boa situação neste momento. Quanto do que ele está tentando fazer terá sucesso, levando em conta o público americano? Pois bem, Zelensky se vê diante de duas opções muito claras. Ele pode ou bem aceitar a verdade, que é que Putin infligiu uma derrota severa à Ucrânia no campo de batalha, e a partir daí tomar as suas decisões, o que muito provavelmente significaria o fim da sua liderança, pois acredito que um dos pontos inegociáveis de Putin, uma das suas condições irredutíveis, é que Zelensky tem de sair. É preciso que haja um líder que tenha sido eleito de forma constitucional na Ucrânia. Então, essa
é uma abordagem. Você mente, você trapaceia, você rouba, você faz o que puder para tentar manter o que resta do seu apoio ao seu lado e manter a batalha em andamento. Dessa forma, talvez você sobreviva por mais um pouco de tempo, de qualquer maneira, e a outra escolha é ele admitir a verdade. Mas vamos examinar isso por um momento. Se ele admitir a verdade, então ele tem que, pelo menos concomitantemente, estar dizendo, se não admitindo, eu menti para você até este ponto, porque não pode ser que eu te dê a verdade agora e que ela me veio num súbito e ofuscante lampejo de percepção, porque você já sabia disso incrementalmente ao longo do último ano ou mais. E agora você nos vem dizer que sabe de tudo isso de repente. Portanto, nenhuma das opções é muito boa para ele. Se eu fosse ele e confrontado com as circunstâncias que estou bem certo que ele enfrenta agora, eu optaria por contar a verdade e ver o que aconteceria. Mas ele não vai fazer isso. Ele não é esse tipo de pessoa. Ele é o tipo de pessoa que Donald Trump e Vladimir Putin e os demais envolvidos nesta guerra por procuração e neste conflito se arrependerão de ter pela frente, porque no caso de Trump, Zelensky é um mentiroso melhor que Trump, e no caso de Putin, Zelensky não tem onde se apoiar, então ele não passa de um mentiroso. E mobilização, desculpe, mas já foram tomadas medidas de mobilização muito antes de agora. Ele não está apenas contratando soldados. Isso faz parte, mas há uma parte que é mobilização também. E é por isso que sua base industrial de defesa foi energizada, porque faz parte da mobilização da Rússia, assim como acontece na maioria dos países. Enquanto estamos falando sobre isso, Nima, enquanto entidades de inteligência errantes estão divulgando coisas como que os chineses fizeram isso nas Filipinas, ou que os chineses fizeram isso no Mar da China Meridional, tudo o que é falso, o que eu tenho ouvido de qualquer forma sobre a bagunça deles na área. O que não é falso é que a China está a olhar para Taiwan com um olhar muito, muito desconfiado neste momento, e nós não estamos a prestar a mínima atenção a isto e vamos ser surpreendidos quando, de repente, uma manhã acordarmos e a China estiver em Taiwan. Não será através de força militar. Eles terão orquestrado um acordo com a liderança em Taipei, porque a liderança em Taipei também nos observa, assim como o resto do mundo está nos observando, e quando eles veem coisas que não lhes inspiram grande confiança na capacidade do Império de conseguir cumprir as suas promessas a eles, muito menos de vir em sua defesa, eles se preocupam. E é aí que, de repente, surgem desenvolvimentos que não eram esperados na segunda-feira e eles aparecem na terça-feira, no instante em que isso ocorre. E não estamos dando atenção a essas coisas. O Trump está prestando absolutamente... O Pentágono, pelo que sei, não está prestando absolutamente nenhuma atenção ao que realmente está acontecendo no Mar da China Meridional agora, em parte porque veja onde estão os nossos ativos. Como você combinaria seus recursos se tivesse que lidar, de repente, com o extremo leste do Mediterrâneo? Trump agora disse que vai atacar o Irã novamente. Ele disse a Netanyahu que atacaria o Irã de novo. Netanyahu o convenceu de que o Irã reconstituiu, veja bem, seu programa nuclear. Ele nunca foi desativado. Talvez tenha sido um pouco danificado, mas foi restaurado muito bem. E que eles estão enfrentando mísseis modernos e tal, e que a hora é essa e temos que fazer. E Trump aparentemente disse, sim, estou com vocês. Quer dizer, ele saiu e disse à imprensa, sim, estou com vocês temos que atacar o Irã de novo. Então, você não consegue entender essa administração de segunda a sexta. Não sei qual é a estratégia deles, não sei quais são as táticas por trás dessa estratégia, exceto que agora sei que há corpos mortos e destroços flutuando na costa norte da América do Sul. Dos tantos ataques que eles realizaram, esta administração é um verdadeiro enigma para mim, é um completo mistério para mim. Eu nem sequer finjo saber o que eles estão pensando mais. Mas... quando você vê os ataques em solo venezuelano, você acha que isso poderia escalar? Ou que eles vão apenas continuar com esse tipo de ataques?
Eu acho que o que eles estão fazendo é precisamente o que eu acho que te mencionei, né? O que eles vêm fazendo o tempo todo já, pelos últimos 15 anos ou mais. Eles posicionam a CIA em um local específico e então a CIA incita a ação cinética, não, a ação militar, de fato, se você preferir, para os SEALs ou para alguma outra força de operações especiais. E então os SEALs, ou quem quer que seja, os Rangers entram e fazem esse tipo de coisa. É uma combinação da CIA, que planeja, organiza tudo, e então os executores são militares quando eles chegam, mas eles são do Comando de Operações Especiais, não do Comando Sul, são do Comando de Operações Especiais. Parece ser o que ele está fazendo neste exato momento. Eles acabaram de explodir aquele armazém, ou seja lá o que fosse, lá na Venezuela, né? O que me intriga bastante, porque supostamente naquele armazém encontraram uma grande quantidade de cocaína. Bem, a minha informação é que há muito pouca cocaína na Venezuela, que a maior parte da cocaína, se é que está na Venezuela, é apenas de trânsito. Ele atravessa rapidamente e não é transportado por água. É transportado por terra até a costa do Pacífico e então é recolhido e distribuído dessa maneira. De qualquer forma, eu não sei o que eles estão fazendo. Não faço ideia do que fazem, mas é perigoso, é muito perigoso. E agora temos toda esta força militar empenhada ao largo das costas da Venezuela e não possuímos nenhuma capacidade de missão estratégica significativa, nem sequer uma presença estratégica relevante em muitas das regiões que há 2 anos dissemos que eram absolutamente essenciais. Ter meios anfíbios, uma unidade expedicionária de fuzileiros navais, ou mesmo um grupo anfíbio de fuzileiros navais, um porta-aviões por perto com escoltas, um grupo de ataque de porta-aviões. Como é que estamos a fazer isso agora? E agora vamos entrar em guerra com o Irão também? Este presidente não gosta de guerra. Ah, desculpe, não me parece nada isso. Parece que ele adora a guerra. Parece que o que realmente parece, Damon, é que ele adora matar pessoas. Isso é uma realidade. Quer dizer, se você voltar para a primeira administração dele, quando ele eliminou várias pessoas, líderes terroristas, sabe, o líder da Guarda Revolucionária iraniana, o Qasem Soleimani, aquele sujeito que ele eliminou lá na Síria, se não me engano, e também o Baghdad. Sim. Ele parece ter prazer em matar pessoas, ele não gosta de ser acusado de ir à guerra ou de ser um presidente belicoso, mas ele gosta, acho que ele até se deleita em matar pessoas. É o que ele realmente gosta de fazer. E sabe, isso é perfeito para ele. Sim, há algo no Trump 2.0 que você diria que é diferente do que era antes, durante a primeira administração, sabe? Estou falando de Trump 1.0 ou de alguma forma estamos chegando a um tipo muito similar de condições, porque a guerra na Ucrânia não está mudando muito, ele está falando o tempo todo, mas sem resultados concretos até agora. China, Irã, pode continuar. Eu acho que é diferente. E sabe, da minha perspectiva, observando tudo isso aqui todos os dias, eu penso que ele se tornou mais absurdo, mais aberrante, mais propenso a realizar ações que são completamente contraditórias em sua própria essência. Tudo isso no mesmo período de 24 horas. Eu acho que ele está perdendo a noção até certo ponto na sua capacidade mental para fazer o que precisa todos os dias, e às vezes, quando observo, parece que ele foi estimulado. Então, o que ele está tomando? Que remédios ele está tomando para passar do que parece um velho bem pesado, quase com ar de quem comeu demais, para de repente ficar bastante alerta e falando com clareza? Talvez, será que ele está tomando alguma coisa? Eu não sei. Quando saberíamos alguma vez neste país se alguém estivesse a tomar algo? Estamos matando pessoas por nos darem as drogas, mas não sabemos quando o nosso próprio presidente pode estar usando algo. E a outra coisa que me preocupa nesta segunda vez, Nima, é que há uma coincidência se aproximando com um colapso econômico como nenhum americano vivo hoje jamais presenciou. E esta liderança e a propensão desta liderança para adotar um comportamento autoritário, particularmente em situações como a posse comitatus, em medidas como a lei de insurreição, em casos como a lei marcial e na decisão de empregar as Forças Armadas em território nacional. Estas coisas vão coincidir e vamos ter uma situação neste país, uma situação económica que será a pior que provavelmente já experimentámos desde o final dos anos 19.
final dos anos 1800 e talvez até pior do que isso, muito, muito pior do que em 1932, 1933. E essa é a desculpa para um autoritário colocar as tropas no país. Nem sequer precisa declarar a lei de insurreição. É só lei marcial para impedir as pessoas de fazerem o tipo de coisas que fazem quando estão na miséria total e sem perspectivas de futuro. E Trump estaria procurando por esse tipo de desculpa, e ele tem puxa-sacos como Rubio e Hegseth que gostariam de fazer isso também. E assim chegamos ao ponto em que talvez eles se saiam muito mal nas eleições de meio de mandato, ou talvez eles passem por um triz nas eleições de meio de mandato e então esta crise chegue. Poderia acontecer antes das eleições de meio de mandato, mas eu suspeito que vai acontecer depois delas. O que fazemos então quando não temos controle legislativo algum sobre ele? Muito marginal, se o fizermos, os republicanos estão a acordar até certo ponto, mas depois há democratas, como o meu senador aqui da Virgínia, Tim Kaine. Ele é abordado por Ro Khanna e Tom Massie, e é-lhe pedido para ajudar com este assunto que eles levantaram sobre Epstein, e Kaine ignora-o. Tim Kaine nunca mais receberá um tostão de mim, ele nunca mais terá um voto, ele nunca terá um tostão de mim. Então sabe, onde está o poder para conter Trump? Especialmente se estivermos atolados numa situação que eles também veem como uma ameaça à sua própria existência no legislativo. Porque, sabe, volte aos veteranos da Marcha do Bônus depois da Primeira Guerra Mundial. Eram apenas veteranos da Primeira Guerra Mundial, querendo o que lhes fora prometido, mas marcharam sobre Washington. Eram bem dóceis e pacíficos, apenas o general MacArthur os fez parecer agressivos. Um ato bem estúpido por parte do MacArthur para o Roosevelt, mas neste caso a desculpa vai ser bem maior, eu acredito, porque esta será uma crise que afetará o país inteiro. As únicas pessoas que não afetará, essencialmente, e uma ou duas delas pode afetar também, mas a maioria não, são os bilionários. Todos os outros serão impactados por esta crise. Então, essa é a melodia perfeita para Trump, especialmente para um Trump desestabilizado, que está envelhecendo demais e que tem pessoas ao seu redor, como os Tom Cotton, como os Lindsey Graham, como os Josh Hawley e como outros, aparentemente como Tim Kaine, que estão interessados em controlar absolutamente tudo, na maior extensão possível. E vai flexibilizar restrições constitucionais e leis para o fazer. E eu sei que pareço tipo sabe, um pessimista ou alguém que prevê desastres e coisas do tipo, mas eu acho que estamos em sérios problemas econômicos. E isso vai se concretizar nos próximos 12 a 18 meses e vai atingir quase todo americano abaixo do nível dos 90%. E isso vai exigir uma liderança realmente muito boa para aguentar e um trabalho de gabinete verdadeiramente incrível para resistir, um processo de boa governança para superar, e nós não temos isso. Nós não temos isso. A isso, adicione todas as outras coisas que eles estão fazendo, como as greves no Caribe e tipo sabe, o Haaretz de hoje de manhã. Aqui está a manchete da versão online. O apoio de Trump a Netanyahu é uma tática que oferece pouca clareza sobre o futuro de Gaza após a guerra. O que você pensa disso? Você acha? Não há clareza. Ele ainda está matando pessoas. Ele ainda está matando pessoas no Líbano. Ele ainda está matando pessoas na Síria. Ele agora está bravo com o Erdogan. Quanto tempo ele vai demorar para abrir uma frente por lá? E você sabe para onde estamos nos dirigindo por lá? E todos eles estão falando sobre a bela cidade que o Trump vai construir por lá. E a propósito, né, o Netanyahu vai transferir todo mundo para a Somalilândia. Você realmente acha que um único palestino vai aceitar uma viagem de barco ou de avião de livre e espontânea vontade para a Somalilândia? Pois é aqui que chegamos. E Trump orquestrou, pelo menos em parte, ele foi o grande arquiteto de tudo isso. O seu abraço a Netanyahu, eu adoro essa expressão do Haaretz. O seu abraço a Netanyahu. Quando é que não abraçamos aquele grande imbecil?